Caio parou de mexer no relógio quando ouviu aquela voz chamando seu nome. A voz era suave, mas carregava algo que ele não conseguia identificar. Quando se virou e a viu pela primeira vez em 15 anos, sentiu o estômago dar um nó. Laura estava ali, sorrindo de um jeito que parecia conhecer todos os seus segredos. "Você não se lembra de mim, né?" ela perguntou, e Caio percebeu que aquele encontro às cegas não era tão às cegas assim. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de esperança e mágoa que fez o coração dele acelerar sem entender por quê. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de reencontros que mexem com a alma, gestos que transformam destinos, e amores que resistem ao tempo e às feridas do passado. Aos 33 anos, advogado empresarial bem-sucedido, ele estava sentado em um café charmoso no centro da cidade, esperando por uma mulher que nem conhecia. A irmã, Helena, insistira tanto no encontro que ele acabou cedendo. O café da esquina tinha o clima acolhedor da infância. Paredes de tijolo à vista, luz amarelada e cheiro de pão fresco que fazia qualquer um se sentir em casa. Caio chegara 15 minutos antes do combinado. Uma mania antiga de quem nunca gostou de atrasos. Vestia uma camisa social azul clara, sem gravata, tentando parecer menos formal do que costumava ser no escritório. Ele esperava sem muita expectativa. Nos últimos anos, sua vida era feita de reuniões, prazos e vitórias que não traziam alegria alguma. Helena sempre dizia que ele trabalhava demais e amava de menos, e talvez ela tivesse razão. Foi quando ouviu aquela voz. "Caio!" Ele se virou e a viu. Laura tinha 28 anos, cabelos castanhos lisos que caíam naturalmente pelos ombros, olhos cor-de-mel e um sorriso tranquilo. Vestia uma blusa clara e uma calça jeans simples, mas havia algo na postura dela, uma serenidade que chamava a atenção sem pedir por ela. Bonita de um jeito natural, simples e sereno. "Laura?" Ele se levantou estendendo a mão. Ela apertou a mão dele com firmeza, mas quando seus olhos se encontraram, Caio sentiu algo estranho. Como se ela o conhecesse de algum lugar muito além daquele momento. "Desculpa o atraso. O trânsito estava terrível", ela disse, se sentando à frente dele. "Imagina, eu que cheguei cedo demais. Mania antiga." A conversa começou como qualquer primeiro encontro. Ele falou sobre o trabalho no escritório de advocacia, ela sobre a vida como professora de literatura em uma escola pública. Caio percebeu que Laura tinha uma forma única de falar sobre os alunos, como se cada um deles fosse uma descoberta pessoal. "Você gosta muito do que faz", ele observou, tomando um gole do café. "Amo. Tem algo mágico em ver um adolescente descobrir que as palavras podem mudar o mundo dele. Deve ser gratificante." "É. E você? Gosta da advocacia?" Caio hesitou. Ninguém fazia essa pergunta com tanta simplicidade. "É lucrativo", ele respondeu, e depois riu de si mesmo. "Desculpa a resposta automática. A verdade é que não sei mais." Laura sorriu e havia algo caloroso naquele sorriso. "Pelo menos você é honesto." Eles falaram sobre livros, filmes, pequenas coisas da vida. O silêncio entre as falas se tornava confortável, natural, como se fossem amigos há anos. Caio estava relaxado de um jeito que não lembrava há quanto tempo não sentia. Foi quando Laura fez a pergunta que mudou tudo. "Caio, você não se lembra de mim, né?" Ele parou com a xícara no meio do caminho. "Como assim? A gente já se conheceu?" Laura respirou fundo, como quem decide se deve abrir uma gaveta trancada há muito tempo. "Estudamos juntos, Colégio São Gabriel. Eu era a Laura Menezes, a filha do seu Joaquim, o porteiro." O sorriso de Caio desapareceu lentamente. Uma lembrança antiga, turva, começou a emergir como uma foto desbotada ganhando cor. A menina quieta que sempre se sentava no fundo da sala. A filha do porteiro que alguns colegas adoravam humilhar. "Laura."
Ele sussurrou, a voz quase sumindo. Você não foi cruel comigo, Caio. Ela disse rapidamente, como se quisesse tranquilizá-lo. Nunca participou das brincadeiras maldosas, mas também nunca impediu. Ele baixou os olhos, sentindo um peso familiar no peito. As lembranças voltavam aos poucos, os comentários maldosos sobre as roupas dela, as risadas quando ela errava alguma resposta, o isolamento silencioso que ela carregava. Laura, Mas você fez algo, ela continuou agora com um tom mais suave, que eu nunca esqueci. Laura mexeu na alça da bolsa, organizando as palavras na mente antes de continuar. Lembra da festa de formatura do 3º ano? A festa oficial do colégio? Caio assentiu vagamente. Lembrava de uma noite cheia de expectativas, música alta e a sensação de que o mundo estava começando para todos eles. Eu não fui à festa, Laura disse. Não tinha dinheiro para o vestido, e mesmo se tivesse, não era exatamente bem-vinda naquele tipo de evento. Ela contou como havia ficado até mais tarde na escola naquela noite, ajudando o pai a limpar o salão depois da festa. Quando terminaram, já era quase meia-noite. Seu Joaquim teve que ficar para terminar alguns serviços, então Laura voltou sozinha para casa. Eu morava no bairro Santa Rosa, do outro lado da cidade. 2 conduções. Naquela época não tinha dinheiro nem para passagem, então sempre ia a pé. Caio se lembrava vagamente do bairro. Uma região simples, casas pequenas, ruas sem asfalto em alguns trechos. Estava voltando pela Rua das Flores quando te vi. Laura continuou. Você estava sentado na calçada, ainda de terno, mas todo amassado. Parecia perdido. A lembrança atingiu Caio como um soco. Naquela noite, Mariana, sua namorada na época, havia terminado com ele na própria festa. Na frente de meio colégio, disse que estava cansada de fingir que sentia algo por ele. Humilhado e com o coração partido, ele havia saído da festa e caminhado sem rumo até se sentar naquela calçada. Eu pensei em só passar direto, Laura admitiu. Afinal, você nunca havia falado comigo na escola, mas você parecia tão triste que eu não consegui. Laura descreveu como se aproximou devagar e perguntou se ele estava bem. Caio, surpreso de vê-la ali, limpou os olhos rapidamente e tentou disfarçar que havia chorado. Você me reconheceu, ela disse. Me chamou de Laura, perguntou o que eu estava fazendo sozinha na rua àquela hora. E você contou? Contei. Disse que estava voltando do colégio, que morava longe. Você ficou preocupado. Disse que era perigoso uma menina andar sozinha de madrugada. Caio escutava em silêncio, tentando recuperar cada detalhe daquela noite que havia se perdido em meio a tantas outras lembranças. Então você fez algo que mudou minha vida, Laura disse, os olhos brilhando. Tirou todo o dinheiro que tinha no bolso e me ofereceu. Eu fiz isso? Fez. Eu recusei, claro. Disse que não precisava. Mas você insistiu, de um jeito que eu nunca vou esquecer. Laura repetiu as palavras exatas que Caio havia dito 15 anos antes. Laura, aceita. É só uma pessoa se importando com outra. O silêncio que se seguiu pesou entre os dois como uma verdade antiga sendo revelada. Caio não se lembrava das palavras, mas sentiu o impacto delas como se as tivesse dito naquele momento. Você ainda recusou o dinheiro? Ele perguntou. Recusei, mas ofereceu chamar um táxi, esperar comigo no ponto de ônibus, qualquer coisa para eu não ir sozinha. No final, você andou comigo até a avenida principal. Laura contou como, durante aquela caminhada de 15 minutos, Caio perguntou sobre seus planos depois do colégio, ouviu suas respostas com atenção genuína e até riu de uma piada que ela fez sobre querer ser escritora quando crescer. Quando chegamos na avenida, você esperou o ônibus chegar, se certificou de que eu entrei segura e ainda acenou quando o ônibus partiu. Caio sentia a garganta apertada. Laura, eu... Naquela noite, ela o interrompeu suavemente. Pela primeira vez em toda a minha vida escolar, alguém do seu grupo me viu como uma pessoa. Não como a filha do porteiro. Não como alguém para ignorar ou fazer piada. Apenas como Laura.
Ela explicou como aquele gesto vindo de alguém que ela considerava inalcançável plantou uma semente importante em seu coração. Fez eu acreditar que, por baixo das aparências e dos grupos sociais, as pessoas podiam ter bondade verdadeira. E foi isso que me inspirou a virar professora. Como assim? Porque se você que nunca havia olhado para mim na escola pôde ter aquele gesto de humanidade, então qualquer pessoa pode surpreender. Qualquer aluno meu pode ser mais do que aparenta. E qualquer aluno que se sente invisível pode ser visto. Caio ficou em silêncio por longos segundos, processando tudo o que havia escutado. Sentia uma mistura de emoção, culpa e algo que não conseguia nomear. Laura... Eu sinto muito, ele disse finalmente. Sente muito por quê? Por não ter feito mais, por ter deixado que te tratassem daquele jeito, por ter sido só mais um que te ignorava. Laura estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele brevemente. Você não precisa se desculpar por não ter feito mais, precisa celebrar o que fez. Mas foi tão pouco. Foi o suficiente, ela disse com firmeza. Caio, você tem ideia de quantas vezes eu pensei naquela noite quando me sentia pequena? Quantas vezes suas palavras me deram força? Ele balançou a cabeça, ainda tentando acreditar que um gesto tão simples havia tido tanto impacto. Quando um aluno meu se sente rejeitado, eu lembro daquela noite. Quando alguém me decepciona, eu lembro que você me mostrou que as pessoas podem ser melhores do que aparentam. E quando eu mesma me sinto perdida, lembro que alguém uma vez se importou comigo, quando nem eu mesma achava que valia a pena. Laura tomou um gole do café, que já estava frio, mas continuou segurando a xícara como se precisasse de algo para ocupar as mãos. Você quer saber a verdade, Ness? Ela perguntou. Quando Helena me contou o nome do cara do encontro às cegas, eu quase recusei. Por quê? Porque tinha medo. Medo de que você não se lembrasse. Medo de que você fosse completamente diferente. Medo de que aquela noite tivesse sido só um momento aleatório para você. E agora? Laura sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso. Mais leve, mais verdadeiro. Agora eu vejo que aquele menino de 17 anos ainda está aí. Talvez um pouco perdido entre tantos ternos e reuniões, mas ainda está aí. Caio riu pela primeira vez desde que a conversa havia tomado aquele rumo. Helena sempre diz que eu trabalho demais e vivo de menos. E você acha que ela tem razão? Tenho certeza que tem. Ele pausou, olhando ao redor do café. Sabe, eu não lembrava que podia ser simples assim. Como assim? Sentar em um lugar como esse, conversar sobre coisas de verdade, sem pensar em contratos ou prazos. Fazia tempo que eu não me sentia presente. Laura observou o rosto dele, vendo algo que parecia ser alívio. O que você fazia quando era criança? Ela perguntou. Antes de decidir ser advogado. Queria ser professor, ele respondeu sem hesitar, e depois pareceu surpreso com a própria resposta. Nossa, fazia tempo que eu não pensava nisso. Professor de quê? História. Adorava história. Ficava horas lendo sobre civilizações antigas, guerras, como as pessoas viviam em outras épocas. E o que aconteceu? Caio suspirou. A vida aconteceu. Pressão da família, expectativas, estabilidade financeira. Meu pai sempre dizia que professor passa necessidade. Que eu tinha potencial para algo maior. E você acredita nisso? Acreditava. Agora, não sei mais. Eles ficaram conversando até o café começar a se esvaziar. Laura contou sobre os alunos, sobre como cada turma era um universo diferente, sobre a sensação de ver um adolescente descobrir que tinha voz e valor. Caio falou sobre a rotina sufocante do escritório, sobre como havia se tornado especialista em resolver problemas de outras pessoas enquanto ignorava os próprios. Quando o garçom veio avisar que iriam fechar, ambos se surpreenderam. Haviam passado 4 horas conversando como se fossem 15 minutos. Não acredito que já é tão tarde, Laura disse, olhando o relógio. Nem eu. Eles saíram do café e caminharam lado a lado pela rua sem pressa de se despedir. A noite estava clara, com uma brisa suave que fazia os cabelos de Laura dançarem levemente. Laura,
Caio disse quando chegaram à esquina onde os caminhos se separariam. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou sair comigo? Depois de tudo, por que quis me ver de novo? Laura pensou por um momento antes de responder. Porque algumas pessoas marcam nossa vida de maneiras que elas nem imaginam. E eu queria saber se aquele menino que me viu quando ninguém mais via ainda existia. E existe? Mais do que nunca. Ela sorriu. Só estava esquecido embaixo de toda essa pressão que você carrega. Nos dias que se seguiram, Caio não conseguiu parar de pensar na conversa com Laura. Por mais que tentasse se concentrar nos processos em andamento, sua mente voltava constantemente para aquela noite de 15 anos atrás e para a mulher extraordinária que a menina tímida havia se tornado. Uma semana depois ele ligou para ela. Laura, é o Caio. Oi, que surpresa boa. Estou ligando para te convidar para sair de novo. Se você quiser, claro. Quero sim. Onde você pensou? Bem. Lembra que você disse que queria conhecer o Caio de verdade, não o advogado? Lembro. Então aceita um convite diferente? Nada de lugares chiques. Uma padaria de bairro que eu costumava ir quando criança. O café vem em copo de vidro e o bolo de chocolate é igual ao da minha avó. Laura riu do outro lado da linha. Aceito. Mas tem uma condição. Qual? Nada de terno. Quero conhecer você de bermuda e camiseta, se possível. Fechado. No sábado seguinte, Caio se viu parado em frente ao espelho, vestindo uma camiseta azul marinho e uma bermuda jeans. Fazia tanto tempo que não se arrumava de forma casual que quase se sentiu estranho. Mas havia algo libertador naquilo. A padaria do seu Mário ficava em um bairro residencial longe do centro financeiro onde Caio trabalhava. O lugar não havia mudado nada desde sua infância. As mesmas mesas de fórmica, o mesmo balcão de vidro cheio de doces caseiros, o mesmo cheiro de pão fresco que trazia memórias instantâneas. Laura chegou pontualmente, vestindo um vestido florido e tênis brancos. Parecia ainda mais bonita naquele ambiente simples, como se fosse exatamente onde deveria estar. Que lugar incrível, ela disse, olhando ao redor. Dá para sentir que tem história aqui. Minha avó me trazia aqui todo sábado quando eu era pequeno. Caio contou pedindo 2 cafés e 2 pedaços de bolo de chocolate. Ela dizia que o seu Mário fazia o melhor bolo da cidade. E faz mesmo? Vamos descobrir. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, com vista para uma pracinha onde crianças brincavam no parquinho. Laura provou o bolo e fechou os olhos, sorrindo. Sua avó tinha razão. Isso é perfeito. Ela sempre tinha razão sobre essas coisas. Era uma mulher simples, mas tinha um coração imenso. Acho que foi quem mais me influenciou quando criança. Conta mais sobre ela. Caio se viu falando sobre a avó Maria, sobre como ela o ensinava a ver bondade nas pessoas mais simples, sobre os sábados que passavam juntos caminhando pela feira, conversando com feirantes como se fossem família. Laura escutava com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava. E quando ela morreu? Laura perguntou suavemente. Quando eu estava no 2º ano da faculdade. Acho que foi quando eu comecei a me perder um pouco. Como assim? Ela sempre me lembrava de quem eu era por dentro. Sem ela, foi mais fácil deixar as expectativas externas tomarem conta. Laura estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Talvez ela tenha mandado alguém para te lembrar disso de novo. Caio olhou para os olhos dela e sentiu algo que não sentia há anos. Uma conexão verdadeira, sem filtros ou máscaras. Laura, posso te contar uma coisa? Claro. Esta é a primeira vez em anos que me sinto eu mesmo. Sabe quando você percebe que estava representando um personagem e de repente lembra como é só existir? Sei exatamente como é. Ela sorriu. E é lindo ver você descobrindo isso. Eles passaram a tarde inteira na padaria. Falaram sobre sonhos antigos, sobre como era crescer em mundos tão diferentes, sobre a sensação de estar no lugar errado da própria vida. Quando o sol começou a se pôr, caminharam pela pracinha observando as famílias reunidas. Caio,
Laura disse quando pararam embaixo de uma árvore. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um momento, realmente pensando na resposta. Até 2 semanas atrás eu diria que sim. Sucesso profissional, estabilidade financeira, reconhecimento. Mas agora, acho que eu confundia conquista com felicidade. E agora? Agora eu sinto como se estivesse acordando de um sonho longo e meio vazio. Laura tocou o braço dele suavemente. Sabe o que eu acho? Que você sempre teve dentro de você a pessoa que foi naquela noite comigo. Só esqueceu como acessá-la. Nas semanas seguintes, Caio e Laura começaram a se ver regularmente. Não encontros formais, mas momentos simples que se tornavam especiais pela companhia. Iam a livrarias, caminhavam por parques, assistiam a peças de teatro em pequenos teatros alternativos. Caio descobriu que Laura tinha um jeito único de ver o mundo. Ela encontrava beleza em detalhes que ele nunca havia notado. O som da chuva na janela, o sorriso de um vendedor de rua, a expressão de concentração de uma criança lendo. Uma tarde, enquanto caminhavam por uma feira de livros usados, Laura parou em uma banca e pegou um exemplar antigo de Dom Casmurro. Esse foi meu primeiro Machado de Assis, ela disse, folheando as páginas amareladas. Ganhei do meu pai quando passei no vestibular para letras. Seu pai deve ser muito orgulhoso de você. Laura sorriu, mas havia um toque de tristeza no olhar. Era. Ele morreu há 3 anos. Laura, me desculpa. Eu não sabia. Não tem problema. Ele teve uma vida linda. Trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar. Nunca reclamou de nada. Dizia que educação era a única herança de verdade que podia me deixar. Caio pensou no próprio pai, sempre exigente, sempre cobrando mais sucesso, mais dinheiro, mais status. Ele era um homem sábio. Era. E sabe o que mais? Nunca se envergonhou do trabalho dele. Sempre dizia que não existia trabalho pequeno, existiam pessoas pequenas. Que ele cuidava da escola com o mesmo carinho que um executivo cuida da empresa. E você, como lidou com a perda? No começo foi muito difícil. Mas depois entendi que a melhor forma de honrar a memória dele era sendo a melhor professora que eu podia ser. Cuidando dos alunos como ele cuidava da escola. Caio ficou impressionado com a maturidade emocional de Laura, com a forma como ela transformava dor em propósito. Você me inspira, ele disse sem pensar. Eu te inspiro? Você vive de um jeito que eu queria viver. Com propósito, com verdade. Sem essa pressão constante de impressionar todo mundo. Laura parou de caminhar e o encarou. Caio, você pode viver assim também. Não é tarde. Às vezes eu penso que já me comprometi demais com essa vida que não escolhi direito. Lembra do que você me disse naquela noite 15 anos atrás? Não lembro de quase nada daquela noite. Você disse que é só uma pessoa se importando com outra. Que tal começar se importando com você mesmo? Aquela frase ecoou na mente de Caio durante dias. Pela primeira vez em anos, ele começou a questionar seriamente as escolhas que havia feito. Não de forma destrutiva, mas construtiva. Na segunda-feira seguinte, ele fez algo inédito. Recusou um cliente novo no escritório. Era um caso lucrativo, mas envolvia uma empresa que ele sabia que explorava trabalhadores em condições inadequadas. Caio, você enlouqueceu? Perguntou Ricardo, seu sócio. É muito dinheiro. Exatamente por isso que não vou aceitar, Caio respondeu. Tem dinheiro que não vale a pena. Ricardo o olhou como se não o reconhecesse. O que está acontecendo com você ultimamente? Você está diferente. Estou me lembrando de quem eu sou. Naquela mesma semana, Caio começou a pesquisar sobre advocacia pro bono, sobre escritórios que faziam trabalho social. Descobriu um mundo inteiro de advogados que usavam o conhecimento jurídico para defender quem não tinha recursos. Laura, ele disse numa noite, enquanto jantavam em um restaurante pequeno e aconchegante. Posso te contar uma coisa? Sempre. Estou pensando em fazer algumas mudanças no trabalho.
Que tipo de mudanças? Quero reservar uma parte do meu tempo para casos pro bono, famílias que precisam de ajuda jurídica, mas não têm como pagar. Os olhos de Laura brilharam. Caio, isso é maravilhoso. O que te fez pensar nisso? Você? Ele respondeu simplesmente. Ver como você dedica sua vida a fazer diferença na vida dos outros. Me fez pensar no tipo de diferença que eu quero fazer. Laura estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou os dedos com os dele. Seu pai vai entender? Provavelmente não. Mas pela primeira vez na vida, isso não me preocupa. 6 meses depois do reencontro, Caio e Laura haviam construído algo que nenhum dos dois esperava. Um amor maduro, baseado em admiração mútua e crescimento conjunto. Caio havia reduzido a carga de trabalho corporativo e começado a atender famílias carentes 3 vezes por semana. Laura o apoiou em cada passo da transformação, nunca pressionando, sempre encorajando. Uma noite eles estavam na casa de Laura, um apartamento pequeno, mas cheio de livros e plantas, quando ela mostrou a ele uma caixa guardada no closet. O que é isso? Ele perguntou. Memórias da escola. Laura abriu a caixa e mostrou fotos, cartas, trabalhos antigos. No meio de tudo, um caderno com capa azul. Meu diário do 3º ano, ela disse hesitante. Tem uma página que eu queria te mostrar. Ela folheou até encontrar uma data específica e entregou o caderno a ele. Era a entrada da noite em que se encontraram na rua. Caio leu em silêncio. Laura havia escrito sobre como se sentia invisível na escola, sobre a solidão de ser sempre a menina do fundo da sala. E então, sobre aquela noite inesperada. Hoje algo incrível aconteceu. Caio Brandão, que nunca havia falado comigo, me viu como pessoa. Por alguns minutos, eu não fui a filha do porteiro. Fui apenas Laura. E pela primeira vez, achei que talvez eu valesse alguma coisa mesmo. Caio sentiu os olhos marejarem. Laura, continue lendo. A entrada continuava. Se um dia eu encontrar esse menino de novo, quero que ele saiba que me salvou. Não porque me ofereceu dinheiro ou proteção, mas porque me ofereceu humanidade. E se eu tiver sorte, quem sabe ele tenha guardado um pouco daquela bondade para quando nos encontrarmos de novo. Caio fechou o caderno e olhou para ela. Você escreveu isso com 17 anos? Escrevi. E guardei essa esperança por 15 anos. E agora? Agora sei que não foi esperança perdida. Naquela noite, eles conversaram até de madrugada sobre sonhos, sobre como o destino às vezes funciona de formas misteriosas, sobre a coragem necessária para ser vulnerável com outra pessoa. Caio, Laura disse quando ele estava indo embora. Posso te contar uma coisa? Sempre. Eu te amo. Não o menino que me ajudou 15 anos atrás, mas o homem que você se tornou. O homem que teve coragem de se reencontrar. Caio a beijou suavemente, sentindo que todas as peças da vida finalmente se encaixavam. Eu também te amo, Laura. Você me trouxe de volta para mim mesmo. 1 ano depois do reencontro, Caio levou Laura de volta ao café da esquina. Ela estranhou quando ele insistiu para sentarem na mesma mesa onde tudo começou. Por que aqui? Ela perguntou sorrindo. Porque foi aqui que minha vida de verdade começou. Caio estava nervoso de um jeito que ela nunca havia visto. Mexia no relógio, tamborilava os dedos na mesa, olhava para a porta como se esperasse alguém. Caio, você está bem? Estou ótimo. Perfeito. Nunca estive melhor. Laura riu da ansiedade dele. Então por que você parece que vai desmaiar? Caio respirou fundo e segurou as mãos dela sobre a mesa. Laura, você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe quem eu era, quem eu me tornei e quem eu quero ser. Você me viu nos meus piores momentos e me ajudou a encontrar os melhores. Caio, deixa eu terminar. 15 anos atrás, eu te ofereci proteção por uma noite. Hoje, eu quero te oferecer meu coração para a vida inteira. Ele se levantou e se ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa do bolso. O café inteiro parou para olhar, mas Caio só via Laura. Laura Menezes, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida onde a gente se cuida um do outro todos os dias?
Laura estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. O café inteiro aplaudiu quando Caio colocou o anel no dedo dela. Era um anel simples, delicado, exatamente do jeito que ela gostava. Tem algo escrito dentro, ele disse. Laura olhou. Gravada no interior da aliança estava a frase: é só uma pessoa se importando com outra. Para sempre, ela sussurrou. Para sempre. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e emocionante. Em vez de flores tradicionais, os arranjos eram feitos com livros abertos, em páginas que falavam sobre amor e esperança. O local foi decorado de forma simples, mas cada detalhe tinha significado. Seu Joaquim, que havia falecido 2 anos antes, foi homenageado com uma foto na primeira fileira, ao lado de uma placa que dizia: para o homem que ensinou que dignidade não depende da posição, mas do caráter. Helena, irmã de Caio, foi madrinha de Laura. Durante o discurso ela disse: eu insisti naquele encontro às cegas porque achei que meu irmão precisava de alguém. Não sabia que, na verdade, ele precisava se reencontrar. E que essa pessoa especial ia ajudá-lo a fazer isso. O próprio Caio, durante seus votos, falou sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa de tempo para amadurecer. Laura, você me ensinou que não importa quanto tempo a gente leva para chegar onde deveria estar. O que importa é ter coragem para chegar. Laura, em seus votos, disse: Caio, 15 anos atrás, você me mostrou que eu era digna de cuidado. Hoje, eu prometo cuidar de você com a mesma ternura que você demonstrou àquela menina assustada na rua. Hoje, 5 anos depois do casamento, eles têm 2 filhos. Maria, de 3 anos, batizada em homenagem à avó de Caio, e Joaquim, de 1 ano, em homenagem ao avô de Laura. Caio transformou completamente a carreira. Mantém uma pequena prática corporativa, mas dedica 70% do tempo à advocacia social. Laura continua professora e escreve nas horas vagas. Seu primeiro livro sobre segundas chances será publicado no próximo ano. Nas noites de domingo, eles costumam levar as crianças ao café da esquina. Maria já conhece a história de como papai e mamãe se reencontraram naquela mesa ali, e sempre pede para sentar no mesmo lugar. Conta de novo a história da moça que ajudou o papai a se encontrar? Ela pede. E Laura conta, sempre com um sorriso, sobre como às vezes o destino nos dá uma segunda chance de fazer o que é certo. Sobre como um gesto simples pode ecoar por uma vida inteira. E sobre como o amor verdadeiro não é aquele que acontece à primeira vista, mas aquele que cresce quando 2 pessoas decidem ser verdadeiras uma com a outra. Caio sempre termina a história dizendo: e é por isso que a gente sempre tem que cuidar das pessoas, Maria. Porque nunca sabemos quando um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém para sempre. E também pode mudar a nossa. Laura completa, segurando a mão do marido. Porque algumas histórias não têm final. Elas têm recomeços. E às vezes, quando temos muita sorte, esses recomeços duram para sempre. Às vezes, um simples gesto é o começo de um novo destino. E o amor verdadeiro sabe exatamente quando voltar para reescrever tudo.